Olá pessoal, no vídeo passado eu tinha falado para vocês aquela definição da covariância entre duas variáveis aleatórias x e y, e também falei que existia uma forma alternativa de calcular essa covariância que poderia facilitar os cálculos, né? Uma forma similar àquela equação alternativa que a gente obteve também para o caso da variância. Bom, a gente tinha obtido então que a covariância de x e y é o valor esperado de x menos x médio vezes y menos y médio. Então, como é que a gente pode fazer aqui para melhorar essa expressão aqui? A gente pode desenvolver esse produto, né? Calcular o valor esperado dos produtos resultantes dessa operação. Então, aqui a gente teria o produto, né, de x por y médio, depois de x médio por y e x médio por y médio. Então, desenvolvendo esses produtos, esse valor esperado aqui ele se torna valor esperado de xy, né, as variáveis xy médio menos x médio y mais x médio y médio. Então ficaria o valor esperado dessa soma de produtos aqui. Ou seja, a gente já viu, né, que o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Então aqui teria E de xy menos y médio. Observe que y médio é constante, porque é o valor médio de y. Então ele vai sair daqui do valor esperado e vem aqui para fora, né, já que é uma constante. Então y médio vezes E de x, menos o x médio é de y, mesma coisa, né, como o x médio é uma constante, vem aqui para fora. E aqui o valor esperado de x médio e y médio. Ambos constantes, então o produto de duas constantes é uma constante, né? Então, esse valor esperado de xy, o que é isso? É o que eu vou chamar de xy médio. Veja bem, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Xy médio eu faço primeiro o produto entre as variáveis xy e depois calculo a média desses produtos. Então tá aqui, ó, xy médio. Menos y médio, o que é E de x? É o x médio. Então tem aqui um y médio e x médio, ambos constantes. A mesma coisa aqui, ó, menos x médio é de y, é o y médio. E aqui, o valor esperado de x médio e y médio, como isso é uma constante, é a própria constante, né? Porque o valor esperado de uma constante é a própria constante. Então vocês estão vendo aqui que eu vou ter aqui, ó, um produto menos x médio y médio, menos x médio y médio, e aqui também um x médio y médio. Então aqui eu tenho 2x médio y médio, né, juntando esses dois termos, mais o termo x médio y médio aqui, então cancela parcialmente isso, e aí vocês podem observar que o resultado disso, que é a covariância entre x e y, pode ser escrito como produto xy médio, né? O valor médio do produto xy, menos o produto de x médio por y médio. Bom, pessoal, essa operação aqui ela é muito simples, né? Ela é bem mais simples do que usar a expressão generalizada, porque no caso da expressão generalizada, a gente tem que fazer o cálculo de cada valor medido, né, o x1, o x2, o x3, menos o valor médio, fazer essas operações de subtração, né, e fazendo o produto do respectivo y menos y médio. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o x1 menos o x médio. Vou fazer o produto do y1 menos y médio. Aí vou somar, para fazer esse cálculo aqui desse valor esperado, né? Vou pegar o x2 menos o x médio, depois vou fazer o produto com o y2 menos y médio. Mantendo sempre os pares, pessoal. Sempre tem que manter o par. Eu não posso fazer o produto de elementos que não são do mesmo par, né? Quando eu estiver fazendo aqui, por exemplo, o xi menos o x médio, aqui vai ser o yi menos o y médio. Fazendo esses produtos, somando tudo e dividindo por n. Então, quer dizer, fazer essa operação é uma coisa bem chata de fazer do ponto de vista prático. E aqui é bem mais simples, né? Você vai calcular os produtos x, y primeiro, extrair a média e depois calcular a média de x, a média de y e fazer o produto, né? Simplifica bastante. Bom, a covariância ela é muito útil, né? Nós vamos ver várias aplicações, mas do ponto de vista para você saber, digamos assim, o quanto duas variáveis, né? O quanto o comportamento de duas variáveis coincidem
no mesmo sentido, no sentido oposto, né? Saber, por exemplo, se um aumento na variável de x coincide com um aumento na variável y, ou na diminuição de y, né? A covariância ela tem um inconveniente, é porque ela não tem limite superior, né? E nem limite inferior, ela varia de menos infinito a mais infinito. A covariância ela teria, digamos assim, uma utilidade maior quando ela é zero, né? Porque aí quando ela é zero você vê que não tem nenhuma ligação entre as variáveis que a gente está estudando, né? Nenhum comportamento comum entre as duas variáveis. Como ela não tem limitante, né, para menos infinito e para mais infinito, o mais útil aqui é a gente trabalhar com o que a gente chama de coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação ele é baseado aqui na covariância, no caso do coeficiente de correlação de Pearson, que nós vamos ver agora aqui, e ele vai estar limitado no intervalo de -1 a +1. Né? No caso do coeficiente de correlação de Pearson, a gente tem que supor que essa variável é uma variável real, né? Uma variável quantitativa, e que tem uma linearidade entre as variáveis. Né? Tem que existir ele supõe a existência de uma linearidade. Se o fenômeno não é linear, aí ele vai perder a sua importância aí, porque se supõe que as variáveis têm um comportamento linear, uma dependência linear entre elas. Então vamos lá. Como é que é o coeficiente de correlação de Pearson? Escrevi aqui, ó. Vamos falar agora do coeficiente de correlação. Né? Coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson, ele é definido pelo seguinte, né? A definição dele é o seguinte, a gente vai chamar ele de R, Rzinho minúsculo, né? O Rzinho minúsculo, e ele é dado pela seguinte expressão, ó. Ele é a covariância de x com y, né? Covariância de x, y, dividido pela raiz quadrada da variância de x vezes a variância de y. Né? Covariância de xy dividido pela raiz quadrada do produto da variância de x com a variância de y. Ora, quando a gente extrai a raiz quadrada da variância, que a gente obtém o desvio padrão, né? Já viu isso aí há bastante tempo. Então, uma forma alternativa, né? Ou chamar aqui de R, né? Ele seria a covariância de xy dividido por sigma x vezes o sigma y. Né? Covariância de xy dividido por sigma x, sigma y. Aqui nós estamos falando na coeficiente de correlação de Pearson no caso populacional. Aqui, escrevi aqui, né? Populacional. Né? No caso, a gente poderia calcular também amostral, né? No caso, a operação para amostral seria assim, né? R igual. Aí o que é a covariância? A gente poderia escrever assim, ó, para fazer a covariância amostral. Seria o somatório, né? Porque quando a gente vai fazer o cálculo amostral, I igual a 1 até N. Vou fazer até um N diferente aqui, porque agora o N é dentro de uma certa amostra, né? X menos x médio, xi, né? Xi menos x médio,
yi menos y médio. E aí aqui embaixo vai ficar assim, ó. N menos... Opa, tá aquele N não vou botar N maiúsculo, não. Tá esse N aqui, ó. Nzinho. N menos 1. E aqui vai ficar assim, ó. Sx vezes Sy. Então, quem quiser calcular, no caso, por exemplo, aqui o amostral, né? O coeficiente de correlação de Pearson populacional, covariância de xy dividido por sigma x, sigma y, onde sigma, aqui no caso, é desvio padrão populacional e aqui o desvio padrão populacional de y, né? Desvio padrão populacional de x, desvio padrão populacional de y. Aí no caso teria que ser calculada aqui a variância populacional, né? Nessa equação generalizada aqui em cima. Se quisermos trabalhar com a amostral, onde n é o número ali de elementos dentro da amostra, né? Aí eu botei um n diferente aqui, um n minúsculo, para dizer que é dentro de uma amostra, né? Aí aqui ficaria assim, ó. Você vai calcular aqui no caso essa covariância amostral, ou seja, 1 sobre n menos 1, ao invés de 1 sobre n, do somatório de xi menos x médio, yi menos y médio, e vou dividir aqui por S, que é o desvio padrão amostral de x, desvio padrão amostral de y. Bom, qual é a interpretação que a gente dá para esse coeficiente de correlação de Pearson? Eu vou botar aqui, ó, vou ter que apagar, né? Fazer aqui uma tabelinha. A interpretação, geralmente, né, existem interpretações diferentes, pessoal. Se vocês forem olhar na literatura de estatística descritiva, né? Mas, em geral, a gente faz o seguinte, ó. Interpretação. A gente tem aqui a seguinte interpretação aqui, ó. O módulo de R, né, de 0, vou botar aqui, ó, módulo de Rzinho, de 0 a 3, 0,3, né? Módulo de R variando de 0 a 0,3, isso aqui, nós temos aqui, né, uma correlação fraca ou desprezível, né? Correlação fraca ou desprezível entre as variáveis que a gente está estudando. Depois, né, o R variando de 0,3, módulo de R, né? A 0,7, né? De 0,3 a 0,7, nós temos aqui uma correlação moderada, né? Uma correlação moderada, ou seja, se o R, módulo de R, né? Porque o R vai poder ser negativo ou positivo. Se ele for negativo e tiver aqui nesse intervalo, ele vai ser correlação negativa moderada, né? Então aqui, ó, módulo de R de 0,3 a 0,7, incluindo aqui o 0,7, geralmente os autores fazem assim, correlação moderada, e de 0,7 módulo de R a 1, nós temos aqui uma correlação forte, né? Correlação forte entre 0,7 a 1. Então, pessoal, aqui eu esqueci de botar aqui assim, né? Aqui inclui o zero, vou botar aqui, ó.
incluído zero, porque o R pode até ser zero, né? Pode acontecer do R ser zero. Se o R ser zero, né, não há correlação. Já de 0 a 0,3 a correlação é fraca ou desprezível, e aqui a correlação é moderada, correlação forte entre 0,7 a 1. Bom, pessoal, por isso que eu estou falando, estou colocando aqui o módulo do coeficiente de correlação de Pearson. Por quê? Porque, como eu falei, esses valores podem ser negativos, né? Se você tem uma correlação negativa, quer dizer que quanto o x aumenta, y diminui. Ou vice-versa, quando o x diminui, y aumenta. A correlação negativa. Quando o aumento das variáveis eles coincidem, né, ou a diminuição coincide também, né, uma diminui, a outra também diminui, ou uma aumenta, a outra também aumenta, aí a correlação é positiva. E ela pode ser uma correlação positiva desprezível, positiva moderada, positiva forte. Pode ser negativa desprezível, negativa moderada, negativa forte. Né? Se você tiver um coeficiente de correlação, por exemplo, -1, né? Se esse R aqui, em módulo, significaria que poderia ser aqui negativo também. A operação para se trabalhar com esse coeficiente de correlação, normalmente ele é simples, não envolve cálculos muito complexos, né? Agora, qual é o limitante do coeficiente de correlação de Pearson? É como eu falei, você tem que supor a linearidade entre as variáveis. Então, eu vou falar aqui do limitante, né, desse coeficiente. Então, aqui, limitação de uso. Limitação de uso. A suposição de comportamento linear, né? Suposição de comportamento linear aqui é a principal desvantagem do coeficiente de correlação de Pearson. A gente tem que supor uma linearidade entre as variáveis. E às vezes nós conhecemos o fenômeno que a gente está trabalhando e sabemos que, né, a ligação entre as variáveis, né, como que elas se interrelacionam, isso não é linear. Então, se não é linear, não faz sentido em querer usar o coeficiente de correlação de Pearson. Bom, existem outros coeficientes de correlação. Um outro coeficiente de correlação bem interessante é o que a gente chama de coeficiente de correlação de Spearman. Deixa eu escrever aqui, hein? Coeficiente de correlação por postos. Coeficiente de correlação por postos de Spearman. Esse coeficiente de correlação, ele tem a vantagem de você não precisar de supor linearidade entre as variáveis, né? Então aqui assim, ó, vantagem aqui, ó. Assim, ó. Não é necessário supor linearidade, né? Não é necessário supor a linearidade e ele, isso aqui que é legal, hein? Pode ser aplicado no caso de variável qualitativa
ordinal. Isso aqui é muito legal, hein? Olha, você não precisa de supor a linearidade, ou seja, o comportamento de x com y não precisa de ser linear, não supor a linearidade entre elas. E a gente pode aplicar, inclusive, no caso de uma variável, ou de variáveis, né? Qualitativa ordinal. Pode ter você pode dizer, por exemplo, o x ser uma variável real e o y uma ordinal. Pode ser y ordinal, x ordinal, né? A variável ela não precisa ser quantitativa real, quantitativa natural ou inteira, né? Aqui não, a gente pode trabalhar com ela, inclusive do ponto de vista ordinal. Normalmente, na maioria dos livros de estatística, vocês vão encontrar a representação desse coeficiente de correlação como sendo representado pela letra grega ρ. Vai ser definido como sendo 1 menos 6 dividido por n, que multiplica n ao quadrado menos 1. E aqui nós temos o somatório de igual a 1 até n dos di ao quadrado. Eu já vou explicar o que é esse di. Né, somatório de di ao quadrado. É assim que a gente define, então, o ρ, que é o coeficiente de correlação de Spearman. E aqui, onde di ele é igual ao p de xi menos o p de yi, né? P de xi menos P de yi, que é a diferença entre os postos, né? Aqui, ó, P de xi é o posto de xi. O posto aqui vou botar assim, ordem. De xi e o P de yi é o posto, que é a ordem, né? Ordem de yi. Bom, pessoal, essa história aqui do que é o posto, né? O posto de xi, posto de yi, é o seguinte. A gente vai poder fazer o seguinte, pegar os pares, né? Os pares x1, y1, x2, y2, x3, y3, até xn, yn. Digamos que a gente ordene esses pares pela ordem crescente da variável x, né? Das medições, dos valores da variável x. Se a gente colocar os x dos pares em ordem crescente, essa ordem, né? O primeiro valor de x, o segundo valor de x, o terceiro maior valor de x, né? O quarto maior valor de x, isso aí é a ordem, né? É o P de xi, é o posto de xi. A gente vai também ter que olhar, é lógico que se eu colocar em ordem crescente pelos postos, né, pelos valores da variável x, eu vou obter os postos de x, mas não vai estar na ordem, né? Crescente os postos da variável y. A gente vai ter que ver quais são os postos correspondentes para cada par da variável y, né? Ou seja, de repente o segundo maior valor de x corresponde ao quarto maior valor da variável y. Ou seja, o posto de x é o 2, né, que é o segundo maior valor de x, e o posto de y correspondente é o 4, né? Porque é o quarto valor de y. Isso que eu quero dizer, né? Nós temos que ver os postos correspondentes para poder calcular essa diferença, que é a diferença entre postos de xi e yi, que é o di, e aí nós vamos calcular aqui isso, né? O somatório, né, de i igual a 1 até n dos di ao quadrado e obter aqui o valor de ρ, né, que é o coeficiente de Spearman. Isso, na realidade, a gente vai ficar mais claro na hora que a gente fazer aqui um exercício sobre a aplicação a um caso, né?
Bom, a interpretação é a mesma que a gente viu anteriormente no caso lá do coeficiente de correlação de Pearson. Ou seja, aqui de 0, módulo de Rho, a 0,3, nós temos uma correlação desprezível, ou seja, uma correlação muito fraca, desprezível aqui entre x e y, de 0,3 módulo de Rho a 0,7, nós temos uma correlação moderada, correlação moderada, e de 0,7 a 1, nós temos uma correlação forte. Temos aí uma correlação forte. Então a interpretação é a mesma que a gente viu lá por coeficiente de correlação de Pearson, Aí no caso aqui de Spearman, a mesma coisa, só que nós estamos comparando aí o Rho. Botei em módulo, porque o valor de Rho pode ser positivo ou negativo. Se ele pode ser uma correlação negativa, desprezível, negativa, moderada, negativa, forte, ou pode ser positiva, desprezível, positiva, moderada, positiva, forte. É isso, pessoal. Até a próxima, hein?